O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fico admirado da coragem de Jesus de dizer certas coisas, coisa que se a gente fosse falar, um milésimo do que ele fala, a gente seria escorraçado. Ele falou, foi colocado para fora da cidade, e assim ele fala sobre essa rejeição, mas ele falava como quem tem autoridade. Ele sabia o que estava falando e ele tinha essa autoridade por sua grandiosidade, porque ele não tinha limitações. Ele é ilimitado por ser, apesar de homem, ser Deus. Ele cobrava porque, se ele veio para uma causa boa, uma causa nobre, por que ser rejeitado? E ele ainda faz a comparação com Tiro e Sidônia. Lá aquelas cidades do Antigo Testamento, o nome de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa do excesso do pecado. O pecado existe em todo lugar, mas nós não podemos aceitar o pecado de maneira nenhuma, e muito menos o excesso. E até no diálogo de Abraão com Deus, por causa de sua família, seu sobrinho, a cidade foi destruída a si mesma. Jesus fala, se Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidônia, tivessem ouvido e visto o que vocês estão ouvindo e vendo, não seriam destruídas. E olha que a palavra de Deus, ela vem no nosso coração, nós ouvimos, como muita gente parava para ouvir a Jesus, mas mesmo assim não colocava em prática. O ouvir simplesmente não nos garante a salvação. Olha que Cafarnaum é uma cidade de grande apreço de Jesus. Serás levado ao inferno. Por quê? Não o acolheram, não ouviram e não seguiram o que ele estava pregando. Então nós precisamos ter todo cuidado, porque em outro momento Jesus fala, não é só de muito falar, meu Deus, muito louvar, não é muito fazer isso, que vai nos garantir a entrada no céu. Precisamos fazer, mas precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. E Jesus coloca os seus discípulos e fala, quem rejeita vocês por minha causa, me rejeita também. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E se nós rejeitamos, então, qualquer um daqueles que foram enviados por Deus, eu fico pensando assim, quando essa vontade sempre de acertar, sobretudo, vamos citar uma pessoa para não se colocar ninguém, a gente nem no meio do fogo cruzado e nem daqueles que são bons, nós estamos aí como todo ser mortal, mas vamos dizer o Papa.
quando a gente acolhe o Papa, ele foi eleito por inspiração do Espírito Santo. Nós aqui temos grande admiração pelo Papa, mas muita gente não sabe a grande rejeição que ele tem por procurar fazer o bem. Isso no mundo inteiro. Infelizmente, vem chegando para nós o Brasil. Agora, se nós rejeitamos, ou se rejeita, não vou dizer nós, o Papa que foi eleito com as luzes do Espírito Santo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, que Jesus fala, quem não segue o Papa não participa dessa igreja de Jesus. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E nós vemos que entre católicos, que se dizem muito católicos, não aceita o Papa. Prova disso não tinha nada a ver, alguns vídeos que foram lançados sobre a campanha da fraternidade deste ano. Quem não está em comunhão com a igreja, não participa da igreja, pode estar presente todo dia, dia e noite, mas se nós não estivermos unidos ao Papa, em comunhão com aquilo que ele prega, com a igreja, então não participa da igreja de Jesus. Pode ter outras tantas igrejas, ou se considerar muito católico, mas como esse católico não aceita o que é o ponto de unidade, centralidade, que é o representante de Cristo. É preciso que a gente reze muito por ele, para que ele seja escutado, seja ouvido e que seja seguido. Hoje nós celebramos o dia de Santa Teresinha, aquela santa chamada Santa das Rosas, que pede que caia do céu chuva de rosas. Quer dizer, ela fala muito naquele jeito bem singelo do amor, que o amor possa prevalecer no nosso meio, do amor da igreja, do amor nas famílias, o amor em cada coração. Santa Teresinha, ontem nós comemoramos 124 anos do seu falecimento. Pode dizer assim, é claro que ninguém aqui tem 124 anos, e foi do falecimento dela, mas pode dizer que é uma santa dos nossos dias, como de uma família religiosa, perdendo sua mãe cedo, e quis também entrar para o convento como uma das irmãs dela, e foi impedida pela sua pouca idade. Mas ela lutou, foi até ao Papa para pedir autorização para entrar no convento com a idade abaixo da permitida, e com isso ela conseguiu, mas foi uma das causas do grande sofrimento dela. Não vamos pensar Santa Teresinha só aquela santa bonitinha, segurando as rosas, o crucifixo, não, a vida dela era vida de sofrimento, de dor, doença terrível, tanto que ela morreu com 24, 25 anos, morreu jovem, mas se santificou ali, morando onde? No convento com outras irmãs, que a fizeram sofrer. Não vamos condenar nenhuma delas, mas ela oferecia todo o seu sofrimento pelo ciúme da sua pouca idade, pode dizer assim, pela sua santidade que ele tentou levar, isso tudo a fez sofrer, mas a fez santificar. Ela oferecia tudo isso para quem? Para quê? Para as missões, para os missionários, tanto que ela é padroeira das missões. E o mês de outubro, então, é o mês missionário. Começamos hoje, devido ao dia de Santa Teresinha. Era com São Francisco Xavier, nós celebramos, parece que no dia 3 de dezembro, são os dois padroeiros das missões. Nunca saiu do convento, entrou, nunca mais saiu, e padroeira das missões. Nunca saiu para pregar, mas ali onde ela estava, ela procurou oferecer a sua vida em favor das missões. Então vejam que temos muitos meios de oferecer a nossa vida para o bem-estar dos missionários, das missões em geral, de todo o povo, pela nossa vida, a vida de todos. Que é exemplo dela na sua vida de pureza, de santidade, possa nos contagiar e nós
vivenciarmos cada vez mais a nossa vida como vida de santidade, em busca do verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que, como o exemplo dos santos, nós consigamos uma conversão diária a esse amor de Jesus.